Espírito Santo. Amém. Eu sou Madalena, sou membro fundadora do Centro Anchieta e hoje a gente vai falar sobre um tema fundamental para a nossa época, para o tempo em que a gente está vivendo, especialmente para nós mulheres, mas de fato para toda a sociedade, para todo mundo. E a nossa convidada é a Pamela. Vou pedir para que ela se apresente, porque não tem quem possa fazer isso melhor. Imagina. Por favor. Obrigada, Madalena. Meu nome é Pamela, eu sou pedagoga, sou psicopedagoga e terapeuta e mestre em políticas públicas, né? Realmente a relevância do tema, né, ela nos urge. Então é um tema assim que a gente vem estudando e eu venho me aprofundando mais especificamente nos desdobramentos dele, né? Acabo vendo mais sobre os desdobramentos porque ele vem se expandindo, né? Quase que transbordando para as outras áreas da vida humana. Como o meu caso, eu estudo mais dentro da psicopedagogia o desenvolvimento infantil, né? As temáticas relacionadas à sexualidade e ao desenvolvimento infantil, a gente vê, né, os danos nefastos que ele vem causando. Isso que você apresentou micro na sua apresentação, porque já é o início de uma outra palestra até, né? Sem dúvida. Talvez seja interessante até de maneira pequena, mas pontuar em algum momento da nossa conversa, né, o que afeta também a infância, né? Se for possível, né, se couber aqui no escopo, depois que a gente vai conversar. Mas para fazer uma introdução para o nosso público, para quem estiver nos assistindo, para a gente tratar de uma maneira mais, né, cronológica, né? Como foi o surgimento do feminismo? Então o feminismo, ele se deu, a gente tem duas cronologias, né? A gente tem a cronologia oficial, onde ele surge com o início da questão do sufrágio, né? As mulheres demandando o voto, etc. E essa é a cronologia oficial, ali finalzinho do século XIX, 1889, no Brasil, quando é fundada a República, a gente já tinha uma questão em voga a esse respeito. Um pouquinho antes disso nos países europeus e América do Norte. Mas, na realidade, se nós nos aprofundarmos, a gente vai ver que o problema do feminismo ele surge com uma crise um pouco anterior, né? Quando as mulheres, então, o sistema financeiro ele se esgota, ele chega ao máximo do que é possível dentro da realidade das revoluções, da era das revoluções, né? Com a Revolução Industrial, a Revolução Francesa, e você precisa inserir, você precisa de novas pessoas dentro do mercado de trabalho. Então, você precisa inserir outras pessoas, porque o próprio sistema financeiro ele preconiza que você tenha sempre uma demanda crescente por aquisição de bens. E para que você tenha essa demanda crescente por aquisição de bens, você precisa agora inserir um novo público que antes não estava, né, nas questões mercadológicas, no mercado de trabalho. Então, se a gente parar para analisar assim, de maneira um pouco mais aprofundada, a gente vai ver que os grandes banqueiros, né, principalmente Holanda, ali, que tomaram a Inglaterra, já em meados do século XIX, eles já vinham galgando esse espaço. Agora, isso vai culminar de maneira mais efetiva nessa luta sufragista. Então, ali começa-se de uma maneira até muito válida, se a gente parar para pensar, né? Aquela questão ali, o que emergiu daquela sociedade foi válido. Olha, agora eu trabalho, e se trabalho, então também mereço opinar a respeito de quem é que vai estar na liderança, na condução do país ao qual pertenço. Então, o surgimento do feminismo, ele se dá, tem até queria me lembrar o nome dele, um cardeal, eu tive o prazer de ser tradutor e intérprete para ele na Jornada Mundial da Juventude, em 2011. E aí ele dizia que a crise que gerou o feminismo é uma crise na masculinidade. Com certeza. Né? Então a crise da masculinidade ela antecede a crise do feminismo. Né? Então a gente vê nessa questão histórica o quanto já houve uma decadência do ser humano, né? E aí a decadência do ser humano, de uma maneira geral, gerou a decadência masculina, que em torno veio a decadência feminina. A mulher, então, ela precisou sair de casa, do lar, e procurar o mercado de trabalho. E ao procurar o mercado de trabalho, ela ficou desejosa de também ter voz ativa na sociedade. Então começou de uma maneira até muito justificável, né? Muito justa. Já que estou lá, então também mereço ser ouvida.
O problema é que, uma vez que essa pauta foi conquistada, e ela foi conquistada no início do século XX, não me lembro mais as datas, mas acho que 1932, alguma coisa assim, bem no início do século, né? Foi um pouco atrasada por conta da Primeira Guerra Mundial, mas não tão grandemente atrasada. Uma vez que a pauta ela foi atendida, então precisava se colocar algo no lugar, né, para suprir, para que a pauta continuasse. E aí é que entra a questão que hoje a gente vê em relação à cultura da morte, né? Assim, de maneira mais veemente, você vê que com a Segunda Guerra Mundial, o advento do pós-guerra e toda a tessitura no pós-guerra para que não houvesse uma terceira guerra mundial, sistema ONU, etc., a gente vê a implantação das agendas de cultura da morte dentro da agenda feminista. Então se utilizaram, né, uma ferramenta do feminismo para adentrar essas realidades. O feminismo é uma realidade que abarcava, né, uma série de outras realidades. Então ficou muito fácil de você parar para pensar. Né? É muito fácil você, a partir do feminismo, dizer, então agora vamos querer o aborto, agora vamos querer o fim da família, agora vamos querer, hoje em dia, por exemplo, a ideologia de gênero. Então todas essas agendas, elas cabem dentro de um pseudo-feminismo, né? De uma pseudo-liberdade da mulher. E é o que vem acontecendo nos dias atuais. E tudo pode ser utilizado como algo pelo qual a mulher é oprimida, algo do qual a mulher precisa se libertar, um direito que a mulher precisa ter garantido. Isso, exatamente. Bom, e para cada direito você abre mão de uma liberdade. Com certeza, sempre. Então, isso, essa é a conta que as pessoas, infelizmente, ainda não aprenderam a fazer, né? Para cada suposto direito, você abre mão de uma ou mais liberdades, né? Sim. Bom, dentro dessa realidade, no seu entendimento, qual a influência que o feminismo tomou na vida das mulheres do dia de hoje? Essa é uma pergunta muito interessante, né? É uma influência tão profunda que muitas vezes a gente tem dificuldade em percebê-la, né? É muito interessante a gente ver tanto o feminismo. Eu vou dar um exemplo, e com esse exemplo eu acho que vai ficar muito claro. Eu participo de um grupo, né, dentro dos grupos pró-vida, da humanização do parto, e aí tem várias mulheres, né, que viveram esse processo de maternidade, etc. E é uma questão muito interessante que hoje elas vivem uma situação, uma delas especificamente, uma questão muito de loucura mesmo. Olha, ela queria, depois de ter o filho, de maneira muito legítima, ficar com o filho em casa, não trabalhar mais fora. E aí o marido falou, olha, a gente vai passar um pouco de aperto financeiro, enfim. E não é uma pessoa religiosa, tá? Uma pessoa que não tem um cunho religioso muito forte. Mas tudo bem, a gente vai passar alguma dificuldade aí, mas vambora, você fica. E aí permitiu e entraram num consenso e enfim, ela ficou em casa. E aí, estando em casa, ela também entrou numa situação de sofrimento. E aí ela, falando no grupo, eu falei, gente, olha que situação, né? Ela com sofrimento por estar em casa e querer estar na rua. Porém, antes do sofrimento, ela está na rua e querer estar em casa. Então você percebe que a mulher, hoje, dificilmente ela se cabe onde está, né? O feminismo acabou roubando da mulher essa questão de estar onde está, né? E é muito interessante isso, porque em contrapartida a gente vê mulheres que são pessoas profundamente de Deus, mas que se sentem muito culpadas, né, de estarem trabalhando, de estarem na rua. E quando a gente vê a realidade do católico é outra, né? Sempre foi. A gente tem grandes famílias santas, mulheres santas que foram grandes trabalhadoras, Santa Zélia Matana, né? Enfim, tantas outras, Santa Isabel, que foi rainha de Portugal, e enfim, muitas outras, né? Mulheres castelãs, né? Enfim, mulheres desde as mais humildes, né? Santa Baquita, até mulheres muito rainhas e todas muito trabalhadoras. Mas hoje, por conta do feminismo, existe uma cisão, né? Existe uma pseudo-cisão. Né? Então a mulher que fica em casa, o certo é a mulher ficar em casa, só cuidar dos filhos, etc. E quando ela está em casa, normalmente ela está pensando na dificuldade financeira que está passando e que deveria estar trabalhando, etc. Em contrapartida, as que estão trabalhando
estão pensando, nossa, como seria bom estar em casa com as crianças, né? Geram uma ruptura, uma cisão com a realidade, né? Uma insatisfação, né? Generalizada. Exatamente. Generalizada. É uma insatisfação que não tem... Você fica num lugar de nem. Isso, é um problema insolucionável, enquanto na realidade é um não problema, né? Porque a mulher cabe, e sempre foi dada a ela, principalmente a igreja, foi a primeira a legitimar, né, o trabalho feminino e com feminilidade, né? A gente sabe, a história narra que as abadias, né, e as grandes irmãs, a gente tem Santa Teresa d'Ávila, mas assim, por ser reformadora do Carmelo, mas mesmo antes dela, a gente tem grandes mulheres que sempre trabalharam muito e com muita feminilidade, né? Sem que isso fosse um problema. Mas na atualidade a gente vê esse problema. Isso vai afetando inclusive as crianças, né? Porque a gente vê mães que elas ficam completamente fora de si. Então você vê uma mãe que ela gostaria de estar trabalhando porque está vendo que a família está necessitada. A gente sabe que a realidade hoje, para a maioria das pessoas, os casais, se a mulher não estiver no mercado de trabalho, fica muito difícil, né? A família vai passar dificuldade. Aqui eu não falo, né, das questões superficiais, né, o esbanjar. Não, vão passar dificuldade financeira mesmo. Os homens já não conseguem mais, inclusive por conta do que foi feito com o mercado de trabalho, já não conseguem mais suprir, e elas ficam numa situação de insegurança, mas é uma insegurança interna, percebe? Assim, onde elas não se sentem cabendo, né? Então eu não caio no mercado de trabalho porque eu gostaria de estar em casa. Mas aí, estando em casa, eu sinto que eu não deveria estar ali também por conta das situações que os meus filhos vão passar, ou enfim, que a família vai passar. E isso falando das casadas. Agora, as solteiras eu acho que sofrem ainda mais, né? Porque a gente vê que elas são cobradas, entre aspas, né? Uma postura extremamente masculinizada, né? Uma postura de que elas sejam, eu não digo nem autônomos, porque autônomos nós somos, mas que sejam autossuficientes, ainda mais hoje sendo Dia dos Namorados, né? Então, que elas sejam autossuficientes, que não queiram um par, que não precisem disso. Então você vê, olha o quanto essa cultura, essa pseudocultura ou essa cultura da morte, ela nos afetou de uma maneira tão profunda, onde ninguém mais pode estar satisfeito. Entende? Sim. Especialmente a mulher. Exatamente. Principalmente a mulher. A mulher não pode. Ela nem está satisfeita solteira, nem casada, nem com casa com os filhos, nem no mercado de trabalho, né, cumprindo com o seu afazer, com a sua tarefa, que nós sabemos aí, São José Maria Escrivá vai dizer belíssimamente o quanto isso é santificado, né? E aí ela já não encaixa mais, né? Não existe um lugar. Aí você abre margem para quê? Para as pautas, né? Então, já que a gente criou uma lacuna, a gente cria um espaço de abertura dentro do coração da mulher e da alma dela, né? Ela já não se encontra mais na sua feminilidade, ali você abre espaço para todas as pautas que você quiser colocar. Então começou com equidade salarial, que parecia uma coisa muito, muito racional, né? Depois você entra com a pauta do ecologismo, você entra com a pauta da paternidade responsável, e você entra com as pautas abortistas, você entra com todas as pautas, né? Você deixa uma lacuna no coração da mulher e ela gera uma lacuna no coração do homem, né? Porque as mulheres, elas são necessárias à vida masculina, mesmo aquelas que são celibatárias, né? A igreja é belíssima em dizer da importância da mulher, mesmo aquelas que são celibatárias, quer dizer, o dom maternal da mulher, ela é para todas, né? Seja ela mãe de filhos biológicos ou adotivos, ou seja mãe espiritual. E aí quando você gera essa insegurança, esse turbilhão no coração da mulher, você coloca toda a sociedade de uma maneira extremamente vulnerável. Olha, agora a gente tem espaço para todas as pautas que você quiser, né? E ou não é isso que foi feito, né? Entrou aí a pauta racial. Sim. Então agora tem uma mulher que é mais mulher que as outras mulheres. Sim. Né? Tem uma mulher, lógico, você tem uma que é mais, você tem uma que é menos. Sim, se você tem, né? Se você é caucasiana, menos. Você não pode falar, se você tem lugar de fala também. Exatamente. Né? Exatamente. Por outro lado também, a mulher negra, cristã, que abre a boca, talvez eu acho que de todas seja realmente a que mais sofra. Né? Ela precisa ali aceitar toda a pauta racista
mesmo que eu tenho uma amiga, né, e ela fala, gente, não me representa, eu não sou assim, eu não me sinto assim, né, e sofre muito com isso, foi demitida, inclusive. Ela foi demitida do emprego porque não aderiu a essas pautas raciais. Eles chegam a falar, você não é negra. É isso. Eles falam isso. Você não é, como que é a palavra que usaram com ela? Você não tem representatividade, eu acho que é isso, você não mostra, tipo assim, não ela acaba se tornando um pária maior, né? Porque nós, que eu digo assim, né, a mulher branca, ela não faz parte do grupo das mulheres negras, então, mas uma negra que não defende as pautas que ela tem que defender por ser negra, acaba se tornando uma pessoa não grata ainda mais, isso, né? Isso. Inclusive as próprias pautas, né? Exatamente. E aí coloca toda a sociedade numa situação de vulnerabilidade, né? Você gera uma ruptura emocional da mulher, que eu acho que é a parte que mais me preocupa, né? A mulher insegura, uma mulher segura de si, né? Segura dentro da sua religião, segura de si, né? De seus afazeres e também de seu ser e tal. Ela é uma mulher que, esteja ela em casa trabalhando, no convento, estudando, ela transmite Deus, né? Ela, com certeza, ela consegue, assim, de uma maneira sublime, ela não precisa falar, não precisa de grandes gestos, mas o próprio ser dela já vem transmitindo a sua beleza, a sua graciosidade, né? O seu alcance, a sua generosidade, alcança as pessoas. Em contrapartida, e isso, né, a gente sabe biblicamente que é assim, uma mulher tumultuada, revoltada, com a cabeça ali em 1000 lugares ao mesmo tempo, que é o que a gente tem visto, insegura, ela é capaz das piores atrocidades. Com certeza. Com certeza. Então a gente vê o quanto o feminismo ele afeta nesse ponto, né? Hoje é muito interessante que se a mulher, se ela para, se arruma, né, reza de manhã, se arruma para o trabalho, para viver o seu dia, ela é tida como esnoba. Se ela não faz essas coisas, ela é tida como desleixada. Né? Se ela trabalha bastante, ela é workaholic. Se ela prefere ficar no lar, ela é encostada. Então, entende? Não tem um espaço onde a mulher pode ser ela. Rouba um pouco da identidade, né, feminina. E isso vai até o mais profundo do nosso ser. Isso é que eu acho que é a parte mais triste. Como nós já viemos de uma sociedade de gerações, né, de feministas, isso vai muito fundo, muito fundo. Eu fico pensando no exemplo da minha avó, né? A minha avó era filha de negro com índios, né? Uma índia, e ela foi de família, e ela era a filha mais velha de 9 irmãos. Meu bisavô, que era o negro, que realmente laçou a índia, né? Ele faleceu novo, e ela era quem só tinha 4ª série primária, e ela que ficou como a Rio. Realmente a minha bisavó não conseguia fazer grandes coisas, né? E por conta disso, ela criou todos os filhos e os irmãos, né? E aí deixou para se casar, entre aspas, mais tarde. Passou da idade, né? Como se diz, passou da idade. Naquela época, minha avó era nascida em 1926. Então, ela veio ter a minha tia com 32 anos, se eu não me engano, que na época era assim, um absurdo. Sim. E o meu avô, então, ele namorava com a minha avó, mas tinha uma outra mulher. E a outra tinha pai. Quando ele engravidou a outra, ele forçou a casar. E aí o meu bisavô manteve os 2 relacionamentos, né? E chegou a obrigar a minha avó a fazer um aborto. Então foi uma situação assim muito crítica, que eu fico pensando, a minha mãe poderia ter sido abortada. A minha avó entrou dentro da clínica, minha avó foi uma feminista, né? Depois, mais tarde na vida, se arrependeu, mas foi feminista. Ela entrou dentro da clínica para fazer o aborto, e aí ela parou e pensou, não, eu já, onde come um, come 2, eu já crio uma sozinha, eu posso criar 2 filhos. E saiu de lá. E hoje eu me pergunto, dentro dessas pautas, principalmente dentro dessa pauta feminista, que entra nela o aborto de maneira muito forte, por conta desses incidentes, né? Hoje eu não estaria aqui. Porque certamente a minha avó não conseguiria sair da clínica sem realizar o aborto. Né? Então a vida da minha mãe teria sido ceifada, né? E eu não estaria aqui também para contar a história, nem os meus filhos, né? Enfim, então a gente vê o ponto que chega. Mas a minha avó, então, se tornou, ela era uma feminista não militante, mas
porque viveu dessa maneira, né? Imagino que deve ter visto a agressão do pai com a mãe, né? E depois foi arrimo de família. E a minha mãe também veio criada dentro dessa pauta. Então, para minha mãe, que já é convertida, para ela desfazer uma cosmovisão feminista, olha, eu fico às vezes até com dó, porque eu vejo o esforço, né? O esforço que ela faz. Para mim já não é tão, graças a Deus, não é tão esforçado, né? Mas para ela é um esforço enorme conseguir limpar, conseguir ter uma visão clara do homem, né? Ela falava, né, com alguma frequência quando eu era criança, não, você precisa ser independente, não depender de homem para nada, para comprar absorvente, de umas falas assim prontas, que a gente vê bem claramente são falas prontas, né? Mas que retratam, elas são pontas de iceberg, né? É aquilo que a gente vê que retrata o que está mais abaixo. Quer dizer, olha, com certeza, minha avó não podia depender do esposo, né? Não tinha um esposo com quem depender. Então, a minha mãe tinha essa preocupação em relação à vida dela e com certeza em relação aos seus filhos. A gente tem uma visão, a sociedade não, o movimento feminista, né, ele quer incutir na visão um olhar demonizador para o homem. O homem é sempre mau. Em conversas que tenho, quando estou conversando sobre feminismo, machismo, existem homens maus e existem mulheres tão más quanto, ou piores, assim como homens também, não é porque... Não é, mas é uma escolha pessoal. Não é o sexo que define. Não é. O homem ele tem a força. Mas se fosse mulher no lugar do homem, é uma escolha. Você faria o homem fraco, a mulher forte, e as realidades de maldade, as realidades de violência, por uma escolha da pessoa, elas teriam sido realizadas invertendo papéis da mesma maneira. Porque a pessoa que escolhe ser boa ou má, agir bem ou não, com violência ou amor. E a mulher é muito mais ardilosa, né? Então ela consegue, com certeza, fazer isso, né? Se ela consegue, quando ela quer, ela consegue realmente trilhar os caminhos necessários para fazer violências. Eu conheço, né, alguns casos de violência, inclusive psicológica, às vezes a violência física, né? Certamente do homem é maior. Sim, até porque ele, né, mais fisicamente mais forte, mas a violência psicológica que as mulheres fazem com os homens no geral é uma coisa terrível. E não se fala. Uma coisa que é um tabu, né? Vou trazer aqui passamos para a continuidade, né, do assunto. É um tabu, mas imagino que o senhor deve, nos seus estudos talvez, né, tenha tido contato com isso, mas no abuso sexual de mulheres realizadas em crianças, não se fala. Né? A violência de uma mulher contra homens também. No casamento, existem mulheres que arrebentam o esposo, né? E não se fala. E eu vi, tem um vídeo no YouTube, talvez ainda exista, né? Eu vi isso, né? O testemunho de uma profissional que estava fazendo um estudo sobre isso, a violência realizada pela mulher, né? E quando ela foi numa delegacia da mulher para denunciar uma mulher que espancava o marido, e ele, por algum motivo, não sei, né, não reagia, não, apesar de ter a força para isso, a delegada falou: se você voltar aqui, você vai ser tipo, não sei se você vai ser preso ou alguma coisa. Como você está denunciando uma mulher, né? Você deixa de ser mulher, assim, você passa a ser uma criminosa. Se você vier aqui, ou é taxada de machista, né? Exatamente, uma coisa impressionante. A gente tem o caso agora do Johnny Depp, né? Com certeza. Que ganhou, e ainda bem que ele foi até o final, né? Porque a gente sabe que é muito desgastante e que todo o aparato estava contra ele. E quando a gente fala isso é muito interessante, porque só de mencionar isso a gente já corre o risco de ser taxada de machista, percebe? Então, o feminismo ele vai atacando a mulher lá na base dela. Mas olha, isso é facilmente quebrado com uma estatística muito básica. Dentre as mulheres homossexuais, o índice de violência entre mulheres é altíssimo. Não sabia. É altíssimo. Então, você vê que não é porque é um homem. Existem homens crápulas? Existem. Né? Mas não é isso o pivô da questão da violência. A questão da violência ela tem outros pivôs que não se fala, porque se colocou tudo
nessa conta, né? Mas essa própria estatística vem e quebra com esse argumento em 2 minutos, né? Ou seja, tem aí, eu tinha o dado, não me lembro, podia ter trazido, né? Mas tem o dado aí do feminicídio e da violência, agressão, né? Agressão física entre mulheres homoafetivas, é altíssimo. Altíssimo. Porque vai ter ali a questão da força, né? Existe quem é mais forte, quem é mais fraco. Então a gente já tem quebrado o paradigma, né? Não é o homem, é uma escolha individual, né? A pessoa escolhe. É muito triste, né? É muito triste porque a gente vê que o ser humano ele vem se desumanizando. E o feminismo ele vem desumanizando a mulher e em contrapartida, ou por consequência, o homem também. Eu acho que essa parte... A mulher é a sua identidade de mulher e o homem de homem, né? Você quer fazer uma inversão de papéis que não inverte nada e destrói tudo. A verdade é essa, né? Exatamente isso. Você cria seres amorfos, né? Você não não sabe quem são, Você acaba com as identidades e aí o que sobra realmente é uma cultura de morte. Não tem mais nada. Exatamente. Não tem como você cultivar a vida, né? No solo estéril, né? Exatamente. Perfeito. No seu entendimento, a gente começou a falar um pouquinho, né, dentro da realidade que aconteceu com o Johnny Depp, mas dando continuidade, aprofundando um pouco, como o feminismo contribui para o desgaste dos relacionamentos. Isso que a gente estava falando, não sei se você vai exemplificar melhor. E essa parte, como eu sou terapeuta, eu já vi de tudo, né? Eu acho até, às vezes, eu fico pensando, falar assim, tem hora que o terapeuta precisa de um refrigério, né? Porque realmente... a minha opinião, tá, sobre o que é pior nesse sentido é que você cria um relacionamento naturalmente desgastado, a mulher perde o seu encantamento, essa feminilidade, a sua beleza. A beleza da mulher, ela não é uma questão estética, mas ela é uma questão kalos, né, uma questão que o grego usava kalon, né, que é a beleza em si, né, ela traz essa graciosidade, essa beleza. Quando você tira isso da mulher, você também cria no homem um desencantamento, se existe essa palavra, né? E os homens hoje estão muito desmasculinizados. Eles não conseguem exercer o seu papel adequadamente porque justamente não tem a mulher ali nem para educá-los adequadamente. Eu sou pedagoga e costumo dizer que a escola, se a gente não ficar de olho, ela é muito feminilizadora, né? A gente espera da criança, quando eu dava aula, eu falava muito isso. As melhores crianças são aquelas que brincam com meninas, mesmo que sejam meninos, mas é aquela que brinca quietinha, bonitinho, no cantinho, mesmo que o menino esteja ali fazendo casinha, ele tem que estar quietinho, né? E os meninos, no geral, não são assim. Os meninos, eles precisam de movimento, de fala, mas hoje a gente criou uma geração e a gente perpetua esse comportamento que proíbe, né, com que os homens sejam homens, que os meninos sejam meninos. Isso é muito interessante porque a coisa já está tão... o status quo já está tão consolidado, né, que o nosso olhar para aquela criança, sobretudo um menino, que brinca, mas mesmo que seja uma menina, brincando de maneira um pouco mais agitada, né, mas sobretudo um menino que brinca de maneira mais... com movimento, não vou nem falar, porque não é violenta, entende? Nem agitada, às vezes é só um menino brincando mesmo. Ele já é visto lá na infância com maus olhos. E em contrapartida, aquele menininho fofinho, quietinho, que fica na barra da saia da mamãe, é visto com bons olhos. E aí a gente vê esse comportamento que vem da infância, ele vai se perpetuando nas idades até a fase adulta. Então, um homem que se levanta, mesmo que seja para defender uma mulher, né, e ele se coloca na posição, ele faz alguma coisa, ele é tido como violento. Mesmo que ele esteja defendendo algo certo. Em contrapartida, é tido como certo um homem que fica quietinho, que é manso, que não faz nada. E isso você vai perdendo justamente a justa medida das coisas, né? O que a gente vê é que nos relacionamentos isso desgasta o relacionamento, porque já não há mais o lugar do marido, o lugar da esposa, ou o lugar do namorado, o lugar da namorada, né? E tem uma encíclica, não vou me lembrar o nome da encíclica, mas depois eu peço às meninas para dizerem, que diz que a mulher é o sol da igreja, é o sol do lar, né? Esqueci o nome, vou lembrar. E ela coloca a mulher de uma maneira tão bela, porque a gente vê que realmente é isso. Então o homem, ele orbita ao redor daquilo ali, né? Mas para isso o sol tem que brilhar.
E esse brilho do sol, ele não pode nem queimar, né? Então não pode ser quente demais a ponto de queimar, e nem ser ofuscado. Se ele parar de brilhar, a coisa morre, você acaba com a gravidade, o sistema gravitacional, né? Então, você vê, isso vem se perpetuando nos relacionamentos, essa falta de equilíbrio, né? O homem perdeu sua identidade, a mulher perdeu sua identidade. E isso reverbera nos filhos. Então a gente vive uma situação hoje onde o próprio feminismo, ele cria uma patologia, né, na minha opinião, que talvez seja a que mais me preocupa hoje em relação às nossas crianças, que é a infantolatria. Né? Você tem a idolatria da criança. A criança no centro, a criança é isso, e existe um estereótipo, um perfil de criança que se quer, seja menino ou menina. Quer dizer, hoje ainda, inclusive, é a gênero, né? Mas, ou como eles chamam, esqueci o nome, enfim. Mas você cria essa criança e os pais não conseguem mais, uma vez que eles tenham filhos, eles já não conseguem mais olhar um para o outro enquanto homem e mulher. Eles têm muita dificuldade, uma dificuldade que é relatada em, eu acho que 100% dos casos que eu ouço, depois da maternidade, né, depois da paternidade, o casal entra numa crise em relação ao seu lugar, né, ao seu papel. E pior, né? Isso vai afetar a criança, porque essa criança que precisa ser vista como uma criança, né? Também contém o pecado original, né? E precisa ser educada, precisa ser moldada, não vai ser. E as mães, mesmo aí você vê, olha como o feminismo ele é ardiloso, elas vão entrar no lugar do pai, né? Vão querer colocar o limite às crianças como se fossem, né, no lugar do homem. O homem ele tem esse papel de dar limite e também de expandir o horizonte. Né? O papel, quando a gente estuda a terapia, ele é um papel tipicamente masculino. Você quer saber se você dá conta de chegar, de dirigir até o Rio de Janeiro, você liga pra quem? Você liga pro seu pai. Com certeza. Né? Você fala, pai, e aí? Preciso fazer tal coisa. E aí? Aí ele é responsável por dizer, não, vai minha filha, você, né? Você chega lá. E a mãe, por conta, em outra parte, ela é responsável por dar essa graciosidade, essa gestão, essa microgestão, né, do lar, das coisas da vida, da agenda, né? E quando você tira isso, hoje a gente tem mulheres desempenhando essa função masculina, né? Inclusive, muitas vezes pela falta, realmente, de um pai. Você tem homens completamente perdidos e que também já não têm mais respeito nem pelas suas esposas ou parceiras, e nem pelos filhos, né? E uma sociedade completamente caótica, onde a criança está se tornando o centro da sociedade. E eu não consigo assim, mencionar, né, tão rapidamente, num podcast tão rápido, os graus de nocividade que isso tem. Mas eu consigo te dizer que a gente está vendo, né, na sociedade o que isso está gerando. Hoje, as primeiras crianças que sofreram com isso, que vieram, né, dentro dessa realidade de infantolatria, hoje já são jovens e muitas vezes pais. Estão começando a geração de pais. E a gente vê que eles são completamente fora da realidade. Então o que me preocupa é que eles já são adultos ou jovens, mas que a realidade mesmo, ela passa por cima da cabeça deles. Né? Eles não conseguem, os olhos, eles lançam o olhar e não conseguem capturar a realidade. O que eles enxergam ali é uma pseudo-realidade, né? Então a gente vê isso, já é o desdobramento do feminismo, né? Já não é mais ele em essência, mas o que ele vem causando, o que ele vem provocando. Bom, eu vou dar um exemplo, né? Para nós, a gente tem isso foi visto na televisão. Mas a gente sabe qual é o papel do homem, qual é o papel da mulher. Mesmo que na nossa vida também, em quem tem o seu esposo, namorado, enfim, no seu relacionamento, a gente precisa, especialmente mulheres de temperamento forte, a gente precisa dar 3, 4, 5 passos atrás, muitas vezes, para deixar o homem realizar aquilo que é a função dele. E eu estava vendo, dando um exemplo público isso, né, não? Enfim. E um casal, né, que estava iniciando ali um namoro, e eles foram jantar juntos, né? E ao final ele foi pagar a conta. E ela ficou irada e tirou a conta da mão dele. Não sei quem, fulano, que eu não sei, não faço ideia, né? Não sei nem o rosto deles, mas fulano, você está sendo machista, como se tivesse dado um tapa na cara dela. Né? Então, tipo assim, isso vem de berço. Né? A gente é ensinado de berço.
que o homem ele não tem a sua função, quer dizer, a função dele, sei lá o quê. Na verdade, eu acho que estaria, provavelmente, quem escreveu aquilo estaria muito feliz se o homem tivesse e a mulher estivesse pagando a conta. A gente entendendo a realidade hoje, a gente sabe que a intenção é essa, né? Quando você destruir tudo, né? Algo que é tão bonito, tão belo, né? O homem tomar a iniciativa do cuidado da mulher. Porque, sim, né? A Bíblia diz que o homem ele né? é chamar, né? A palavra em hebraico chamar significa protetor e provedor. Então, ele realmente é aquele que não é pagar ou não pagar, sim, né? Sim. Mas ele é responsável por prover, por estar ali atento às necessidades da mulher, né? E quando a gente coloca a mulher nesse lugar, o que sobra para o homem? Misericórdia, exatamente. Então, muito se fala, mas eu acredito sinceramente que o feminismo vai fazer com que a violência cresça. Né? Por conta disso, você tira a mulher do lugar dela, não coloca ninguém naquele lugar, né? Então é um lugar vazio. Tem que colocar. Há uma geração atrás, a gente tinha as avós nesse lugar ainda. Entendi, assim, né? Mas hoje não se tem mais ninguém. E você tira o homem do seu lugar, coloca a mulher no lugar do homem e ele também fica sem o espaço. Então você fica com vários vazios e várias pessoas deslocadas do seu espaço. Né? Então não tem como isso dar certo. Né? O que a gente vai ver aí é uma crescente na agressividade, é uma crescente na violência, é uma crescente na intolerância, e muito se fala em empatia, né? Mas na verdade, como é que você gera empatia com tudo fora do lugar? Né? E é a verdadeira cultura da morte, né? Eu acho que só existe um antídoto para isso, que é a gente conseguir, sem ser piegas, né? Sem ser muito apegado, muito romantizado, a gente voltar à essência, é olhar e falar, olha, existe um papel para cada um, né? E a igreja, graças ao bom Deus, por misericórdia a nós, né, ela tem os santos que são como que a continuidade do evangelho, né? E os santos mostram para nós como é que as coisas devem ser, né? Então, eu nem digo só do magistério, o magistério é belíssimo, mas o magistério ele vai trazer exemplos num nível mais ideológico, que a gente precisa estudar para a gente conseguir formular, já que na prática a gente já não vê mais, né? Mas a história dos santos, ela vai nos dizer, olha, não é bem assim não, né? É possível que Jesus seja tudo em todos e que isso seja feito de maneira graciosa, né? de maneira santificada, de maneira pura, né? De maneira, com beleza, né? Com piedade. Então, eu pelo menos optei por hoje me apegar a esses modelos, porque eu acho que fora deles a gente só vai encontrar caos. Com certeza. Último ponto, finalzinho agora encerrando nosso podcast. Qual, na sua opinião, é o papel do homem para ajudar a mulher a abandonar o feminismo? Nossa, lindíssima essa pergunta. E eu acho que o homem realmente tem um papel principal, porque, como eu estava dizendo, né, Gênesis diz lá que o homem ele é chamar, a palavra, né, hebraica, que significa, a gente traduz muito pobremente em protetor e provedor, mas quer dizer muito mais. Quando a gente entra na teologia do corpo, a gente entende o que ela quer dizer a mais, né? Ou pelo menos um pouco mais. Mas se a mulher se sente segura, valorizada, se ela sente que o lugar dela está ali para ela, esteja ela agora ocupando aquele lugar ou não, ela tende a querer voltar para o seu lugar. Em contrapartida, se o homem faz frente, né, se ele se confronta, se ele não aceita essa delicadeza feminina ou espera da mulher algo que não seja isso, igual hoje eu já vejo muitos homens que esperam da mulher uma atitude mais máscula, né? Isso é uma tristeza, é uma grande tristeza, porque eles roubam inclusive delas e deles também, né, o lugar que é dela. Então, eu acho que a receita é você conseguir, o homem precisa estar bem, entender tudo que a cultura da morte vem fazendo, né? E isso, a doutrina social da igreja é maravilhosa para explicar. O próprio princípio da subsidiariedade vai entrar nisso de uma maneira assim, belíssima, né? Ele vai dizer, olha,
quem pode mais que faça mais, e quem pode menos que faça menos, quer dizer, cada um dê conforme aquilo que pode, faça conforme a sua capacidade, assim está nos Atos dos Apóstolos, né? Então, quando o homem consegue entrar dentro dessa mística, né, ele consegue, é uma coisa tão interessante, porque ele consegue, eu vou falar uma palavra aqui, sou estranho, mas é isso. Ele consegue naturalmente encaixar a mulher nesse lugar. Né? A mulher, ela naturalmente se olha e se encontra, e encontra o seu lugar. Né? Agora, isso exige do homem uma maturidade que ele só vai encontrar na busca de Deus. Porque eu tenho certeza que nesse mundo, do jeito que ele está, o homem vai gerar um coração cada vez mais tumultuado, agressivo, ou medroso, ou violento, né? E ele vai ficar nessa dinâmica de medo ou exacerbação de força, e sair dessa dinâmica é o principal. Para sair dessa dinâmica, a gente precisa conseguir olhar para o alto, não tem outro jeito. Não tem nenhum outro caminho pra nada, né? Isso. A verdade é essa, né? Exatamente. Bom, dificuldades fazem, minha gente. Ai, vi uma frase extraordinária, mas agora vai me fugir, mas é bendita a dificuldade, é a frase de um santo, né? São Padre Pio. Exato, você sabe a frase? Bendita a dificuldade que me... te aproxima de Deus, enfim, porque toda cruz, né? Se nosso Deus é um Deus crucificado e não há céu sem cruz, né? Toda dificuldade hoje, elas estão realmente para nos fazerem chegar no céu, né? Com todas as coroas, porque vivemos batalhas que eu acho que nenhum outro tempo, né? Enfim. As nossas batalhas, elas são invisíveis, né? Elas são como se fossem artificiais, né? Assim, elas não são visíveis, elas não são pegáveis, né? A batalha de antigamente era visível, agora a nossa, ela é... Como é que você fala? Ela é abstrata, né? E antes vocês tinham um inimigo, assim, digo nas batalhas, claro. Exatamente. Era um inimigo, era uma guerra declarada entre duas realidades. Na nossa história recente, a gente tinha claramente quem estava combatendo por um motivo justo, quem estava se defendendo, quem estava no lado, infelizmente, mal, né? Quem estava fazendo aquilo de defender o bem, quem estava no lado de defender o bem, não. Hoje, todos estão contra nós. Sim. Nós estamos guerreando contra o mundo. Sim. Ou o mundo está querendo realmente destruir, né? Toda e qualquer pessoa que tenha uma pauta diferente da que foi imposta, né? É a realidade do vamos ter tolerância, sim, conosco, com aqueles que discordam de nós. A guilhotina é mais ou menos no caminho que nós estamos, né? Ou como né, que vocês falaram, cancelamento, né? Que estávamos conversando aqui antes, né? Mas não é um cancelamento assim tão somente virtual, né? O cancelamento que é desejado é a aniquilação completa de qualquer opinião ou pensamento dissoante, né? E mesmo dentro da igreja, né? Então isso é algo que a gente precisa, assim, aceitar, né? Eu acho que não existe um remédio para isso, né? Mas se existe um caminho, é você olhar para o crucificado e falar, hoje o evangelho de hoje, né? As bem-aventuranças, né? Então, você vê que não tem muito outro jeito. A gente precisa aceitar com um coração muito, muito piedoso mesmo, né? Com um coração cheio de misericórdia. Sim, e confiar em Deus. Senão a gente acaba perdendo. O Papa Bento XVI dizia, né? O nosso martírio é o martírio da ridicularização. Eu estava tentando lembrar agora, assim, exatamente. É o martírio da ridicularização. Não tem jeito. Eu acho graça. Eu hoje já olho e falo, você só quer mesmo. Os nossos inimigos são tão irreais, assim, a gente vai tentar explicar e é tão difícil. Sim, é difícil. É como você falou, as pessoas hoje elas perderam uma noção de compreensão e entendimento da realidade. Como que você conversa e argumenta com algo que não tem conexão com aquilo que é o real, né? Fica difícil. O objetivo é até esse mesmo, então, enfim, como que você vai, né, realizar? Bom, como você vai realizar? Digo no sentido que é aquilo que eles querem que a gente acredite, né? Que a pauta, que esse movimento deseja que nós acreditamos. Mas confiamos em Deus e quem age realmente, né? Eu estava vendo, finalizando, vou passar o encerramento para você, mas muito interessante, acho que posso citá-los aqui,
estava vendo da Itiba falando de algumas pessoas, outra realidade completamente diferente. Dentro da igreja acham que se não forem elas, quem que vai realizar? Se elas não estiverem ali, como é que vai ser feito? A soberba na fé, né? Eu preciso fazer isso, aquilo outro, porque se eu não, como que vai ser? Né? E o Tiba falou algo extraordinário que serve muito bem para nós todos, né? Todo católico. Deus pode fazer mais com um gato desmaiado do que com você. Né? Então a gente tem que se abandonar mesmo, fazer a nossa parte sempre, se gastar até o sangue, que é isso que Deus exige de nós, mas sabendo que não somos nós, né? É Deus, e confiar em Deus. Então, por favor, peço que você encerre nosso podcast. Obrigada, foi um prazer estar com você. Nossa, foi uma felicidade. Com vocês, na verdade, né? Eu acho que essa é uma temática que a gente precisa, apesar de ser espinhosa, a gente precisa sempre, né, estar à luz da razão, à luz da fé, falando, pensando, meditando sobre essas realidades e realmente traçando um caminho de santidade a partir disso, porque o nosso tempo, ele nos exige isso, né? Caritas Christi urget-nos, né? E é isso, eu fico muito agradecida de estar aqui, de podermos bater esse bate-papo, né? Bater esse papo, conversar. Obrigada, Centro Anchieta também. Estou sempre à disposição. Isso aí. Esperamos você em outros podcasts e outros momentos, né, que vão ser extraordinários, como foi essa conversa. Foi uma felicidade ter sido convidada para estar aqui com você. Obrigada. E fale o nome de todo o Centro Anchieta, com certeza.